Irmãos, que privilégio, que honra, que alegria rever muitos de vocês, essa terra tão amada, essa igreja que marcou a nossa história, né, desde sempre, com testemunho de tanta gente de Deus, tanta gente firme, tantas pessoas que foram referência para a nossa vida, e é uma alegria imensa poder estar aqui com os irmãos, compartilhar. Pena que esse tempo não permite o abraço, né? Não permite o carinho de forma mais expressiva, mas com certeza em nossos corações, em nossa mente, há uma alegria profunda e um desejo de que Deus de fato ministre ao nosso coração, né? Deus tem propósitos, Deus não faz nada por acaso, né? E nós cremos que Deus, na sua infinita misericórdia, pode falar aos nossos corações, pode abençoar as nossas vidas, pode transformar os nossos pensamentos e trabalhar as nossas convicções. Por isso que nós somos muito gratos a Deus por esse tempo aqui. Eu queria que você abrisse no livro de Josué, para nós compartilharmos um pouco, tentarmos pensar um pouco na forma como que Deus trabalha com o seu povo, como que Deus intenta transformar o seu povo para que a sociedade seja transformada em decorrência disso. Josué capítulo 1 diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para terdes o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Até aqui. Pai, muito obrigado por teu amor por nós. Muito obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio da tua palavra. Muito obrigado pela habitação do teu Espírito. Muito obrigado, porque o Senhor nos chamou para ser filhos teus. E muito obrigado, porque o Senhor nos dá o privilégio de servi-lo como filhos, com uma mente abençoada, com uma disposição renovada, com um propósito firme, com uma identidade bem firmada no Senhor e com a convicção absoluta de que o Senhor está conosco, é por nós e nos usará para a tua glória. Muito obrigado. Seja a tua bênção sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos uma mente de filhos ou uma cabeça de escravos? Nós trabalhamos com princípios de príncipes ou com medo daquele que é dominado? O contexto desse texto aqui é muito interessante.
O povo de Israel havia passado 400 anos no Egito, debaixo de mão escravizadora, debaixo de um poder opressor, onde o que valia era o medo, a opressão, a angústia, a tentativa de morte de bebês e uma situação calamitosa. E esse povo que chega como um povo livre, que chega com um de seus filhos, como aquele que tinha uma mente de príncipe, e que salvou o Egito, e que salvou não só o Egito, mas foi fonte de salvação para todas as nações que viviam naquela região. Esse povo chega como um povo livre, permanece como um povo que se submete e se transforma em escravo, por causa das circunstâncias, do tempo e de tudo mais. E depois que eles se tornam escravos, não só escravos fisicamente, mas com uma mentalidade de escravos, a mentalidade do medo, do jugo, do individualismo, do pensar em si mesmo, da autolibertação, do olhar para si mesmo ao invés de olhar para o irmão, do desejo de fazer para si ao invés de olhar para a comunidade, daqueles que olham para Deus como uma divindade poderosa e não como um pai amoroso. Deus precisa de fazer com que um deles seja retirado do meio deles, criado como príncipe, recebido toda a formação, glória e poder que uma pessoa pudesse ter naquela época. Quando eles caem em si, tem a sua identidade revelada, eu sou filho de hebreus, ele não se contenta com o poder, a glória e todo o benefício que tinha, mas se submete a viver com os escravos, para que depois Deus pudesse trabalhar no coração dele por 40 anos. E ele então retorna depois de 40 anos, leva mais 40 anos, tirando esse povo da escravidão. E esses 40 anos não foi suficiente para tirar a escravidão de dentro deles, ainda que eles tivessem saído da escravidão. O grande problema da nossa vida não é Deus nos tirar do mundo, mas é Deus tirar o mundo de dentro de nós. O grande problema daquele povo não era sair do Egito, mas era o Egito sair de dentro deles. E olha se isso não é interessante, e olha se isso não precisa de ser repensado na nossa vida cristã no Brasil. Aquele povo experimentou em 104 dias, até cerca de 1424, eles experimentaram 10 milagres estrondosos, inequívocos, visíveis a todas as pessoas, com marcos profundos na sociedade, de um dia acordar, no outro dia todos os animais mortos, de um dia acordar, no outro dia toda a plantação devastada, acordar de um dia para outro toda a água transformada em sangue, acordar de um dia para o outro o próprio filho do faraó morto, acordar de um dia para o outro a terra era tão escura durante o dia que você quase que apegava a escuridão. Sabe o que isso diz para mim e para você? Isso diz para mim e para você que a grande questão não é reconhecer o poder de Deus. A grande questão da vida não é reconhecer o poder de Deus, mas é conhecer o Deus como um pai relacional. Ninguém experimentou Deus como aquele povo. Se não bastasse aqueles 10 milagres num período de 104 dias, depois, mais ou menos 2 meses à frente, eles andam cerca de 700 quilômetros, eles veem o mar se abrir,
Eles veem uma coluna de fogo protegendo-os durante a noite, uma nuvem protegendo durante o dia. Eles veem a glória de Deus livrando do povo do Egito. Eles veem água amarga se tornar em água doce. Eles veem o anjo de Deus protegendo-os e todo o exército de Faraó sendo morto. Eles veem uma rocha liberando água para eles beberem. Eles veem codornizes caindo do céu e maná toda manhã. Eles experimentam mais cerca de 10 milagres que seriam exuberantes para qualquer um de nós, estarrecedor. E depois de cada milagre vinha uma murmuração. Cada milagre, uma murmuração. Cada milagre, uma reclamação. Sabe por quê, irmãos? Todas as pessoas do planeta podem reconhecer o poder de Deus. Todas as pessoas do planeta. O problema não é reconhecer Deus. O Salmo 19 diz isso, o céu está aí manifestando. Desde antes que houvesse gente nesse mundo, a beleza da criação de Deus está mostrando o poder de Deus. Paulo também diz isso em Romanos. Todo mundo é indesculpável. Ninguém vai poder falar que Deus não existe. A grande questão não é reconhecer Deus. A grande questão é se você conhece a Deus como um pai. E uma mente de escravo só se preocupa com o poder. Preocupa com o poder para ter benefício próprio. Uma mente de filho conhece o pai para abençoar a família. Por isso que João vai dizer que não tem relação com Deus que não seja permeada pelo amor ao irmão. Porque a grande questão não é reconhecer o poder de Deus. O diabo reconhece e treme. Os anjos reconhecem e tremem. Os reis da terra reconhecem e tremem. Mas só aqueles que experimentam a graça salvadora de Jesus podem conhecer Deus como Pai. E conhecer a Deus não é reconhecer que Ele é poderoso, autossuficiente, as velhas categorias gregas que nós trouxemos para o cristianismo, né? Onipotente, onipresente, onisciente. Tem todo, onipotente. Todo mundo percebe isso e dá para perceber. A grande questão é se nós somos fundamentados no amor, banhados pela graça e vivendo uma vida graciosa e libertos para a comunhão e para o amor dos irmãos. O ato que nós tivemos aqui hoje é muito simbólico com William, né? Muito revelacional, porque nós quando batizamos sempre pensamos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas o que diz a bênção apostólica que a gente repete todo domingo? Que o amor de Deus, Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. Então, nós muito mais do que um ato ritual, muito bem exposto, que dizemos, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito, nós estamos dizendo, William, você foi imergido no amor de Deus. A graça de Deus vai permear a sua vida e você será um menino gracioso, voluntário, abundante em doação. E você foi criado para a comunhão. Fora da comunhão não há propósito, não há vida, não há identidade, não há significado. Esse povo experimentou milagre. Esse povo viu o poder que nem Jesus fez os poderes que manifestou os poderes que Moisés manifestou. 2 milagres de Jesus talvez pareçam um pouco ali com Moisés. A multiplicação dos pães, que foi para mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E o outro em menor escala, em maior densidade, a ressurreição de Lázaro. Mas proporcionalmente, os milagres de Jesus foram quase que tranquilos perto do que Moisés fez em dimensão e quantidade. Mas a grande questão é que esse povo está 40 anos no deserto.
40 anos sendo trabalhado, 40 anos sem trabalhar, 40 anos sem plantar e sem colher, 40 anos caminhando e vendo o maná descendo, o milagre acontecendo, e esse povo está chegando na porta da Canaã, na entrada da terra, e esse povo ainda tem mente de escravo, porque eles ainda estão reconhecendo o poder de Deus, mas estão pensando em si mesmo, não pensam em comunidade, não conhecem o amor, egoístas, vaidosos, e sem uma percepção comunitária, relacional, amorosa, graciosa e de vida comunitária como povo de Deus. Porque eles reconhecem o poder de Deus, mas não conhecem o amor de Deus que permeia as relações e a comunidade. Cabeça de escravos. E sabe o que é de assustar? É de assustar que poucos povos no mundo tiveram uma experiência como a do Egito, como foi no Brasil. Preste atenção. Onde que você acha que teve mais escravos? Nos Estados Unidos ou no Brasil? Todo mundo acha que é nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos teve, dos séculos XVI ao século XIX, eles em menor tempo, 400 mil escravos trazidos da África. Nós tivemos quase 5 milhões. Nossa escravidão foi pelo menos 320 anos. E não se iluda que tinha a cabeça de escravo do medo só o escravizado. Não se iluda, permeava a cultura. Ou você estava no mando, ou você estava no escravo. Quando os colonizadores vieram para cá, vieram para explorar, para arrancar, para tirar. Não vieram para morar, para viver aqui com a gente. Não trouxeram as suas famílias. Aí chegando aqui é exploração sexual, exploração material, exploração ecológica, exploração de todo jeito. E aí nós herdamos, recebemos dos africanos, não é? O negócio com os orixás. Recebemos dos indígenas a pagelância indígena. E recebemos dos portugueses o negócio com os santos. E aí a gente teve essa mistura, esse caldo cultural que deixou no nosso meio essa opressão de um povo que pensa em si mesmo, de um povo que está preocupado com a sua autolibertação. É por isso que você vê um jovem, ele começa a crescer, tem oportunidade, ao invés dele pensar na transformação da comunidade, do seu país, de melhorar o seu país, o que ele pensa? Eu vou para fora ganhar dinheiro. E ele larga a família, filhos e tudo e vai para fora, porque mais importante é o poder que o dinheiro dá do que a relação que ele constrói com seus filhos, com a sua família. É por isso que tem gente na igreja que está tudo beleza, ele canta, ele louva, etc e tal, mas é um déspota no seu trabalho, é um opressor dentro da sua casa, porque ele acha que bonito é o seu poder de mando. Ele acha que porque ele tem alguma liderança, ele pode oprimir, escravizar o outro. É por isso que nós somos campeões de abuso infantil. É por isso que no nosso país as mulheres morrem na mão de homens e ninguém se levanta. É por isso que nas nossas favelas, crianças nadam em poços com milhões de coliformes fecais. É por isso que nós temos templos de milhões de dólares, mas tem um tanto de gente morrendo de fome, porque o que interessa é eu dar bem. O que interessa é a minha vida estar boa. Se estiver boa, beleza. É por isso que boa parte das igrejas, nós formamos gente para o templo, ao invés de treinar pessoas para servir no mundo. Uma cultura de escravo, uma mente de escravo, mente de autolibertação, mente do jeitinho de ganhar mais, de ter mais, como me safar, como eu galgar o próximo andar, nem que for pisando nos outros, nem que for dando rasteira. Nós somos chamados de filhos amados de Deus, e tudo que um filho quer é conhecer o coração do Pai. Tudo que um filho quer é viver os princípios do pai. Tudo que um filho importa é com o amor do irmão. Tudo que um filho importa, tudo que um filho quer é ver a casa bem junto com seu pai.
Mas muitas das vezes nós percebemos com a filosofia do Caim. Deus aparece para ele, e aí Caim, que deu seu irmão? Falou, tenho eu com meu irmão, sou acaso o tutor do meu irmão? Deus não respondeu, mas é lógico que a resposta de Deus seria sim. Você é tutor do seu irmão. Você é tutor do seu irmão. E aí você fala, tudo bem, mas e daí? Aí Deus vai então dar a mensagem para Josué. Deus vai falar para Josué, ó Josué, já estamos aqui na beira da entrada da terra. Foram milagres estrondosos, 40 anos andando no deserto, agora vocês vão tomar a terra. E precisa ter uma mentalidade de filho, precisa ter uma mentalidade de irmão, precisa ter uma mentalidade de príncipe. Precisamos de ter uma mentalidade diferente. Deus nos criou para dar bem na vida. Deus nos criou para a gente ser poderoso. Afinal de contas, gente, quem propôs poder é o capeta. Quem propõe poder é o demônio. Sobe lá no templo e pula, vão todo mundo te adorar. Ajoelha no meu pé, eu vou te dar toda a glória. Quem propôs para o homem ser poderoso foi o diabo. Porque no dia em que fizeres, aí sereis como Deus. A proposta de Deus é sempre nos tornar humanos. A proposta de Deus é filhos que saem da glória e se tornam humanos. E vivem a humanidade na sua plenitude, em amor e doação aos seus irmãos. É por isso que Jesus sai da glória, vem, vive como humano. Sabe por quê? Porque Deus projetou ser representado na terra. E como que Deus é representado na terra? Pelos seus filhos. E quanto mais filhos humanos se tornam, mais coerentes e amáveis com os irmãos, mais abençoadores, mais doadores, mais praticantes da justiça ao invés de impor juízo, mais esses filhos revelam o amor e a graça de Deus. Porque Deus quis ser representado por seus filhos. E aí Deus está falando para Josué. E o que a gente aprende aqui de Josué? Pelo menos. A primeira coisa que ele fala aqui, né? Sucedeu da morte de Josué, apareceu Deus, morte de Moisés, apareceu o Senhor a Josué e disse, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te. Olha que interessante. Deus está avisando Josué da morte de Moisés? Precisaria? Ou Deus está convocando Josué para uma missão? E a primeira coisa que a gente aprende aqui, irmãos, que para a gente parar de ter uma mente de escravo e ter uma mente de príncipe, de filho de Deus, a gente precisa de disposição. Disposição. Pouca coisa revela tanto de uma pessoa do que disposição. Gente disposto é gente que não está preocupado com o reconhecimento, com o salário, com o poder, com a glória, mas está disposto a servir. Já entendeu que a vida é serviço? Que se você não morrer, não frutifica. Que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida. Que desde a antiguidade nunca se viu Deus além de ti, que trabalha. Deus trabalha. Sabe por que você pode servir? Porque Deus já te serviu. Sabe por que você pode doar? Porque Deus já doou e depositou na sua conta tudo que você precisa para viver uma vida bonita. Sabe por que você pode ter disposição? Não é porque você tem todas as competências e habilidades. Você pode ter disposição porque Deus prometeu que vai capacitar quem se dispõe. Todo mundo que lidera sabe, uma das coisas mais terríveis, irmão, dá para a gente pensar, mas, irmão, que tal? Mas eu... Básico, disposição. Eu tenho tentado fazer um compromisso com Deus. Deus, quando me chamarem e não houver impedimento, clareza, que não é o Senhor, eu quero estar disposto. Não interessa o que for, a hora que for. Sabe esse negócio? Eu só trabalho de tal hora. Que besteira é essa, irmãos?
Sabe esse negócio de em casa? Ah, mas não é minha tarefa. Que não é minha função, tudo é meu. Tudo é meu, tudo é minha responsabilidade. Tudo é minha responsabilidade. Eu tenho visto pessoas se arrebentando, casamentos se estourando, pastorados se indo para os ares, porque pessoas que ficam bitoladinhas, eu não posso fazer isso, não posso servir aqui, não dou conta de, pelo amor de Deus, dispõe. Você tem clareza que é algo de Deus, que honra a Deus, disposição de coração. Ajuda o seu cônjuge, vá limpar a bunda do seu filho, vai cuidar da sua casa, dispõe, para agora é um momento de TV. Que momento de TV? Você tem a vida inteira para ver TV, mas você pode não servir o seu cônjuge, seu filho, e amanhã ele tem um acidente lá e nunca mais voltar. Disposição, acabar com essa frescura. Agora não dá, agora é meu momento, agora que descanso, meu irmão. Você vai ter a eternidade inteira para descansar. Tem momento de descansar, é óbvio que tem, mas agora é o nosso momento de servir, de abençoar, de parar com mesquinharia, um coração disposto, servil. Olha para Jesus Cristo, olha para Jesus Cristo. Eu e você somos chamados para ser os Cristos da terra, aqueles que doam, que ofertam voluntariamente, dadivosamente, abençoadoramente, abundantemente. Porque a cabeça de escravo nunca pensa assim. A cabeça de escravo sempre vai pensar: o que eu ganho com isso? Qual o retorno que eu vou ter? O que isso vai me dar de título? Qual a promoção que eu vou ter? Ah, se eu fizer isso, então vão me reconhecer. Sabe o que chama isso? Prostituição. Sabe como o nome disso? Prostíbulo. Prostíbulo, que você vai lá, dá dinheiro e tem benefício. Agora, família, casa de Deus, existe amor. O que é amor? Doação voluntária. Ponto final. Vão reconhecer, não vão reconhecer, vão elogiar? Estou pouco me lixando. Eu estou só entregando aquilo que Deus me deu. A gente, de novo, transforma a ceia num ritual. Ceia não é ritual, irmão. Ceia é uma pedagogia de Deus para nos ensinar. E olha o ensino. O que o Senhor me deu, eu entreguei. Deus está falando, a vida é assim. O Senhor me deu, eu entreguei. E tendo partido o pão, distribuiu, depois comeu. A Eva pegou o fruto, comeu para depois distribuir. Percebe? Percebe o que é cabeça de filho? Cabeça de filho distribui. Se sobrar, eu como. O que é cabeça de escravo? Eu como. Se sobrar, o outro come. Não tem ideia de comunidade, não tem ideia de família, não tem ideia de repartição. Qual que é a grande alegria de um pai? Comer primeiro ou ver os filhos satisfeitos? Mas cabeça de escravo, qual que é o meu lucro? Qual que é o meu ganho? Qual que é a minha recompensa? Qual que é o meu título? Ah, se tiver recompensa, eu vou. Se não tiver, estou fora. Isso é prostituição. Uma empregada doméstica, e aqui não há nenhum demérito, em nome de Jesus, não é isso. Mas ela pode ter a mesma proximidade da esposa, que a esposa tem do marido. Ela pode arrumar a cama, ela pode cozinhar, ela pode sentar na mesa, mas só a esposa tem a relação e o coração do marido. Só a esposa tem a relação e a fidelidade e o coração do marido. Da mesma forma, a prostituta, ela pode até ter a relação, mas ela não tem a aliança e o compromisso. E não tem amor naquilo dali, só tem troca. Só tem o que você pode receber.
Nós não fomos criados para prostituição, irmãos. Foi de lá que Deus nos libertou. Nós fomos criados para filiação. Vede o grande amor do Pai por nós, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você representa Deus. As pessoas, quando olhar para você, têm que ver Deus. Se as pessoas quiserem saber como é Deus, eles deveriam olhar para você nas suas relações. E o que precisa no nosso coração? Disposição. Deixa eu andar um pouco mais rápido aqui. E aí ele diz, né? Todo lugar que pisar a planta do seu pé, tenho dado. 4, desde o deserto do Líbano até o grande rio, rio Eufrates. 5, ninguém poderá resistir todos os dias da sua vida. Quando você vai andar com Deus, servir a Deus, tem um desejo de fazer transformação, sabe que sua vida tem um propósito, que você não nasceu por acaso, que Deus não pôs as coisas na sua mão, que pôs por à toa, ou só para contemplar você, mas toda a bênção de Deus precisa ser transformada em glória ao nome de Deus. De alguma forma, nunca a bênção é só para a gente mesmo. A bênção é para ser transformada em glória. A coisa que a gente menos deveria preocupar é com bênção. A grande questão é a glória de Deus. E a glória de Deus não é o céu, a luz e as estrelas, ainda que isso revele a glória de Deus, mas a glória de Deus é a beleza da relação dos filhos de Deus. A glória de Deus que vai encher toda a terra como as águas cobrem o mar. É onde estiverem filhos de Deus que mostram nas suas relações como Deus age, como Deus agiria, com amor, com perdão, com bênção, com compromisso, com compartilhamento, com vida em comunidade de fato, com importância, sem opressão, sem querer tirar proveito sobre o outro, sem uma visão prostituída das relações. E aí você fala assim, mas como que eu vou trabalhar? Como que eu vou lutar? Eu vim de uma família simples, de uma família pobre, não tive condições, não tive estudar. Deus está dizendo para Josué, ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. A grande princípio que a gente aprende, que é uma alavanca para a nossa existência, sabe o que é? Filhos de Deus podem ter resistência, impedimento nunca. Nunca haverá impedimento para a gente cumprir a vontade de Deus. Nunca, 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 nunca. Você pode ter resistência, mas a vida de um filho de Deus é como um rio caudaloso. Entra pedra na frente, ele vai, cobre a terra e passa. Entra areia na frente, ele faz aceleramento. Os barrancos começam a apertar, ele ultrapassa o barranco. A vida de um filho de Deus é como um rio, vai cumprir o seu propósito, porque ele vai chegar ao mar, ao oceano do amor de Deus. Mente de príncipe, sabe? Se Deus me chamou, é porque Deus vai capacitar e vai dar todos os meios. Posso ter resistência? Sempre. Impedimento? Nunca. Afinal de contas, as coisas que parecem impedimentos na Bíblia foram os maiores avanços do propósito de Deus, não é verdade? Paulo foi preso, né? Foi impedido, não foi? Se não tivesse prisão, não teria as cartas. Você não teria quase que 21 dos livros do Novo Testamento. José foi preso, não foi? Impediu o propósito de Deus ou alavancou? Por causa da prisão teve sonho, por causa do sonho, onde ele foi parar? No governo do Egito. Você pode ter resistência, mas impedimento? Nunca, nunca. Mas quando a gente pensa com cabeça de escravo, o que a gente pensa? Não dou conta, não sei, não vai, sou pequeno demais, nasci na família tal, não tive privilégio, não tive... E aí fica se lamentando. Ao invés de servir, de abençoar, fica se lamentando. Eu tinha um colega que dizia uma expressão muito forte, muito dura, mas ela é real. Ele falou assim, vitimismo é como cães que ficam lambendo suas próprias feridas. Olha aí, ai, coitadinho de mim,
Para com isso, meu irmão, em nome de Jesus. Você é amado de Deus, você é filho de Deus. Deus te criou com um propósito. Deus deu o seu Filho por nós, fez uma aliança eterna com a gente, aliança de sangue. Nos justificou, nos redimiu, nos justificou, nos glorificou. Colocou o seu selo no nosso coração, nos deu um novo espírito, pôs a sua natureza dentro de nós. Em nome de Jesus. Pode haver resistência? Muitas. Mas impedimento? Nunca. Nunca. A sua única questão é descobrir onde que Deus quer te usar, onde vai fazer. Resistência pode ter muitas. Impedimento? Nunca. E via de regra, o maior problema para o cumprimento de Deus não são as situações externas, somos nós mesmos. É a nossa mentalidade, nossas tradições, no sentido das nossas convicções obtusas, nossos pensamentos tortos. Mas o plano de Deus, o projeto de Deus, é fazer a sua vida fluir como um rio. E você vai ser bem-sucedido. Bem-sucedido ao cumprir o propósito de Deus e na relação com os irmãos. Esses dias, conversando com alguns adolescentes da igreja, e a gente às vezes olha, né, para os adolescentes, há uma tendência de falar, essa geração, etc., né? Lê do engano. Lê do engano. E eu terminei com eles, ainda não tinha um relacionamento muito firme com eles, mas terminei dizendo para eles, olha, a minha oração, o desejo do mais profundo do meu coração para vocês, não é que vocês sejam famosos, ricos, tenham muito dinheiro, sejam muito reconhecidos. O meu desejo do fundo do meu coração é que, onde vocês passarem, as pessoas sejam impactadas pela vida de vocês. No condomínio que vocês morarem, as pessoas vão falar, cara, tem alguém ali, gente boa demais. Tem uma vida bonita aquele pessoal. Na empresa que vocês passarem, as pessoas vão falar assim, rapaz, ali tem uma pessoa diferenciada. E quando vocês terminarem a vida, vocês terão deixado um grande legado de vidas que foram tocadas e impactadas pelo amor de Deus através de vocês. Ainda que vocês não deixem nada de herança. A hora que eu olho, todos lacrimejando assim. Porque a vida é isso, é para isso que Deus nos criou. Mário Sérgio Cortella diz que nenhum médico no hospital, com o seu paciente no final da vida, nenhum paciente garra no pescoço do médico, pelo amor de Deus, me dá mais meia hora para mim ver como está a minha fazenda, quero ver como está a minha conta bancária, pelo amor de Deus, quero ver se os meus carros estão bons. Mas quase que 100% nos seus últimos momentos está dizendo, pelo amor de Deus, me dê mais 10 minutos, preciso pedir perdão para o meu pai. Me dê mais meia hora, eu queria falar com um amigo que faz anos que eu não converso. Me dê mais 15 minutos, eu queria falar com a minha mãe, eu queria encontrar a minha irmã. Porque a vida é pautada de relações e relações saudáveis. Felicidade é igual relacionamentos baseados em amor. Nós somos filhos, irmãos, não somos escravos. Ele nos transportou do império das trevas, o império do medo, o império da autoproteção, o império do salvar-se a si mesmo. Deixa eu me proteger, senão eu vou morrer. Deixa eu ganhar mais, deixa eu construir, deixa eu fazer, deixa eu construir para mim mesmo, deixa eu criar um muro enorme onde ninguém me toca. Império das trevas. Ele tirou a gente do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Reino do Filho, do seu amor, onde a gente tem comunidade, onde a gente tem irmãos. Jovem, sabe qual a melhor coisa que você pode fazer na vida? Casar. Depois de você casar, sabe qual a melhor coisa que você pode fazer na vida? Ter filhos. Você vai aprender o que você não aprende com 1000 faculdades. O pastor Jeremias fala, né? Uma mãe que criou 6 filhos podia ter doutorado em psicologia.
A vida é doação, é relação, é entrega, é troca, é aprendizado. A felicidade está aí. Os índices que falam de suicídio, as pesquisas, na Alemanha, no Japão, dizem que pessoas que têm pais vivos, menos tendência à ideação suicida. Que tem cônjuge, menos ainda. Que tem filho, menos ainda. Porque a vida é feita dessas raízes. O problema é que nós estamos com a cabeça de escravo, achando que a grande questão é o indivíduo e o tanto de poder que esse indivíduo tem. Ao invés de pensar na relação da família e o tanto de conhecimento que nós temos uns dos outros. O tanto que nós amamos, o tanto que nós entregamos. Eu comento com os alunos na faculdade. Vocês conseguem imaginar Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, com um revólver na cabeça? Ah, minha vida não faz sentido, eu vou tirar a vida. Você não consegue nem imaginar. Mas foram homens que viveram para doação, para entrega, transformando a sociedade, mudando a comunidade. Porque a vida é doação, a vida é relação, a vida é entrega, a vida é família. Deus tinha um plano, e o plano de Deus era construir uma família na terra. Uma família, onde pessoas se amam, se perdoam, se ajudam, se relacionam. No meio da crise, não adianta falar para o seu colega, para o seu amigo: oh, se precisar de dinheiro, está aqui. Oh, se precisar disso, está aqui. Se precisar de emprego, eu vou arrumar para você. No meio da crise, diga para o seu amigo: rapaz, independente do que aconteça, eu estou com você. Muda tudo, tudo, absolutamente tudo. No meio da crise, diga para as pessoas: não interessa o que aconteça. Se você vai ficar milionário ou vai perder tudo, eu quero que você saiba que você tem um irmão aqui do seu lado. Muda tudo, tudo, tudo. Sabe por quê? Porque para o povo de Deus, ainda que haja resistência, impedimento nunca. Impedimento nunca. Eu quero terminar então, quando ele diz da palavra, né? Lógico que a gente poderia mergulhar aqui muitas coisas, né? Por exemplo, não te deixarei, nem jamais te desampararei. Só isso aqui a gente podia ir embora para casa. Não te deixarei, nem te desampararei. Mas aí ele termina essa parte aqui dizendo: tão somente ser muito forte e corajoso para ter descuidado de fazer tudo que está na lei do Senhor. Ele faz a promessa, né? Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, ou seja, para a nossa caminhada como filhos, a gente não precisa de tantas competências e habilidades. Externalidades, é o que o mundo foca hoje, externalidade. Faculdade é ferramentas, competência, habilidade, línguas, mas pouco se fala amor, cuidado com o outro, relações, caráter, construir uma nação baseada na ética. Não, competência para ganhar mais, para você vencer, para você ser o primeiro. Aí o que você está fazendo? Munindo guerreiros, ao invés de formar cidadãos. O que o texto termina dizendo? Deus tem promessa. Promessa. Deus é um Deus de promessa. Deus não trabalha com vácuo. Deus é um Deus de promessa. E é o Deus que não vai deixar nem um i, nem o tio das suas promessas caírem em terra. Absolutamente. Não só de promessa, mas é um Deus de palavra. A minha palavra está aí com você. Às vezes a gente não entende, gente, mas tem escritores cristãos, como Vishal Mangalawad, agnósticos, como Tom Holland, e diversos outros ateus, falando: você quer saber o livro que mudou o mundo? Você quer saber de onde veio a ideia de democracia? Você quer saber de onde veio a literatura? Você quer saber de onde veio a universidade moderna? Você quer saber de onde veio a ideia do herói como alguém que dá a vida e não tira a vida? Você quer saber de onde veio a literatura? Você quer saber? Autores não cristãos, ateus. Está aqui, ó. Está aqui.
Um colega nosso fazendo um curso em Israel, na Universidade Hebraica, ele falou assim: vocês sempre falam, né, que o Ocidente é o confronto entre a Grécia e o mundo judaico. Falou, lê do engano. Ou melhor, a gente fala que é a união, né, dessas duas filosofias. Ele falou, lê do engano. Quando Alexandre o Grande e mesmo Roma chegaram com seus exércitos, com seus poderes, com as suas divindades, e falaram, nós vamos dominar aqui, eles falaram assim, vocês podem até dominar militarmente, mas em relação ao conteúdo da divindade, nós temos um livro. Tanto é que Roma permitia, praticamente só em Israel, que eles adorassem o Deus de Israel. Em todos os lugares eles impunham a divindade e tudo, mas dizendo, nós temos um livro, nós temos uma direção, nós temos uma lei, nós temos os princípios eternos revelados na história e na cultura. E aqui a gente não abre mão. Então, o mundo ocidental não é a confluência necessariamente do pensamento grego e do pensamento judaico, mas é um embate do pensamento judaico se sobrepondo em grande parte ao pensamento grego. A ideia da dignidade humana, que foi a ideia que revolucionou o mundo sobre todos os aspectos. Falam que é do mundo grego, não tem quase que nada no mundo grego, pesquisa de milhares de páginas, mostrando que dignidade humana nasceu de uma só frase: criou, pois Deus, o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Somos parecidos com Deus. Temos caráter como Deus, temos moral, capacidade de escolha, temos inteligência como Deus tem, e daí criatividade, temos transcendência como Deus é transcendente. Você consegue imaginar como seria comer na Índia, mas uma vaca não consegue imaginar como seria o pasto na Índia. Você tem transcendência e você tem criatividade. E o essencial, quase o essencial de todos, você vive a partir de relações, porque nosso Deus é relacional. Nenhum ser humano nesse planeta nasceu de uma só pessoa. Nem o bebê de proveta precisou dos dois, do esperma e do óvulo, porque nós somos frutos de relações para as relações, porque o nosso Deus é um Deus relacional. Imagem e semelhança de Deus. E por causa disso vem a ideia dos direitos humanos. A gente acha que criança sempre foi bajulada, como é até hoje, lê do engano. Tem um professor da Universidade de Oslo, que a tese dele é o descobrimento da infância no cristianismo primitivo. Essa ideia do deficiente, né, ter poder, ter direitos, ser querido, ter imersão na sociedade. Você sabe que no mundo grego, qualquer criança que nascesse com alguma deficiência era jogada do penhasco. Cícero e Aristóteles, Cícero ali no Império Romano, nos primeiros séculos, e Aristóteles lá antes de Cristo, dizia que uma criança surda é uma criança inútil, porque ela não pode aprender, porque a vida está na razão. Aí vem os primeiros cristãos, não, a criança é a imagem e semelhança de Deus, tem o mesmo valor que um adulto, tem o mesmo valor que um idoso, precisa ser respeitado e tratado como um ser humano, precisa ser cuidado, precisa ter os seus direitos, porque tem palavra. Palavra, irmãos. Quem não tem palavra está perdido. Quem não tem palavra não tem direção. Quem não tem palavra não tem segurança. Palavra, a palavra de Deus revolucionou o mundo. E você fala assim, mas pastor, e os países que tiveram a palavra de Deus? Todas as vezes que a palavra de Deus foi deixada de lado, veio a bancarrota. O Brasil é campeão em ansiedade. Estados Unidos é campeão mundial em depressão. O Japão é campeão mundial em burnout.
Muitos países que foram construídos com a base da palavra. Você pega a Constituição Americana de 1760, está lá, porque fica evidente na criação que o ser humano foi criado com liberdade, com suas capacidades, etc. Aí você vai pegar a libertação da escravatura com William Wilberforce, você vai pegar o nascimento da enfermagem moderna com Florence Nightingale, e aí você vai olhando, todos lá, pessoas apaixonadas por Deus, com conhecimento profundo da palavra, da dignidade humana, do Deus que criou, e criou homem e mulher, os criou. E toda vez que você perde a referência da palavra, você perde a identidade. Perdendo a identidade, você já não sabe mais nem quem você é, nem por que você vive. Tinha a palavra. Josué, não deixe esse livro. Esse livro vai nortear vocês. E por fim, ele diz que eles tinham presença, né? Estarei com vocês. Não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Por onde quer que andares. Eles têm promessa, então eles têm propósito. Eles têm palavra, então eles têm direção. Eles têm presença, então eles têm segurança e coragem para caminhar. Quem tem promessa tem propósito, quem tem palavra tem direção, quem tem presença tem segurança. O que mais você precisa para caminhar? Está vendo que não é externalidade? Se a gente tem essa consciência, essa convicção interior, o problema você resolve. Aprender, você aprende. Mas se você não tem essa convicção interior, você fica perdido. Eu vou encerrar então. O Josué Campanhã, no livro dele, Tempo, Foco e Ação, ele fala que o Jean, um grande empresário francês, vem para o Brasil para cuidar de uma empresa automobilística com milhões de euros e milhares de funcionários. E ele reúne os 10 boards, os principais da empresa, num hotel, para o primeiro contato, e fala para eles: eu quero que vocês tragam um projeto para a empresa, mas também eu quero um projeto pessoal e um projeto familiar. E aí o pessoal já quase caiu da cadeira. Não, pelo amor de Deus, nós somos empresários, nós somos gestores. Você está nos pedindo projeto familiar e projeto pessoal. Não, que isso? Falei, não tem problema, se vocês não têm, voltem para o hotel, em 24 horas nós nos encontramos aqui. E vocês trazem o projeto pessoal, empresarial e familiar. E aí então eles voltam no outro dia e chega lá, somente 5 tinham projeto pessoal e familiar, os outros não tinham. E ele falou assim: os 5 que não têm projeto estão despedidos. Aí o pessoal ficou doido, né? Você imagina a cena, o alvoroço. E aí um deles teve coragem, falou assim: pelo amor de Deus, nós somos gerentes, benquistos, com poder de venda, etc, etc. E o senhor vem nos pedir projeto pessoal e familiar para uma empresa. Por que isso? Eu não entendo. Ele falou assim: olha, se você não tem direção para a sua vida e para a sua família, como eu posso confiar milhares de pessoas e milhões de euros na sua mão? Está entendendo, irmãos? Não é igreja, não é grupo familiar, não, é empresa. É empresa. O que as empresas estão fazendo hoje? Você tem meninos com 26, 27 anos de idade, doutores, mas não sabem relacionar, faltando propósito, identidade. O que eles estão fazendo? Trazendo os aposentados de volta. Trazendo aos montes aposentados, pessoas idosas. Porque não é questão só de competência. Nós já sabemos que o mundo é viável, todo mundo sabe. Se você pesquisar, for lá, você extrai, você tira, você constrói, você vai lá à Lua. O Bill Gates estava com um projeto aí de arrefecer o poder do Sol. Estão planejando ir para Marte
O mundo é viável, a questão não é viabilidade, é sustentabilidade. Sustentabilidade das relações, sustentabilidade da família, sustentabilidade da igreja. Quanto que a gente foca e prepara a nova geração? A questão não é viabilidade, o mundo é viável, Deus é soberbo, no sentido de doador, gracioso. Planeta aí com 7,5 bilhões de pessoas tem comida de sobra. Nós produzimos 3 vezes mais comida do que somos capazes de comer. A questão não é viabilidade, é sustentabilidade. Por que um come e joga fora e o outro não tem um pão para pôr na mesa? Porque não é no nível das competências, das externalidades, é no nível do caráter, da ética, da relação, cabeça de filho, que pensa como filho, que pensa em família, que não pensa no ganho único, que não está pensando somente em você mesmo, mas que pensa na comunidade, na família. Gente que não está louca atrás do poder de Deus, mas gente que conhece o coração do Pai e reflete o Pai nas suas relações. Isso muda o mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pai, muito obrigado por teu amor por nós. O Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus bom, amável. O Senhor é doador, o Senhor é abençoador. O Senhor nos planejou e planejou a vida para que houvesse abundância em tudo, e há abundância em tudo. Mas quando falta essa mente de filho, quando falta esse caráter relacional, no meio da abundância, o mundo vira numa escassez de amor, de relações. O mundo fica abundante de ódio, de opressão, de angústia, de relações quebradas. Porque muitas vezes estamos atrás do poder do Senhor, ao invés de conhecer o teu coração e o teu caráter. Tenha misericórdia de nós em nome de Jesus, Senhor. Não permita que a tua igreja embarque na mesma onda do mundo. Que estejamos usando o Senhor para conquistar as mesmas coisas que a sociedade busca. Mas em nome de Jesus, que haja relações, pacto, vínculo, que haja um batismo no meio do teu povo de amor, graça e comunhão, para que, fundamentados no teu amor, absolvidos pela tua graça e vivendo graciosamente, nós possamos ser empurrados por uma aliança comunitária. Em nome de Jesus, Senhor, dá-nos tua graça. Forma em nós um povo livre da escravidão, um povo que está pronto para habitar a terra e viver na terra como filhos do Senhor. Livra-nos de fazer da nossa vida na terra a essência última da nossa vida, mas livra-nos também de querermos tanto e pensarmos tanto no céu, que já não vivemos mais como filhos do Senhor aqui na terra. Tem misericórdia de nós, Senhor, e ajude-nos a viver com intensidade aqui, com inteireza de coração, como filhos que refletem o coração do Pai, mas também sem nunca perder de vista que a qualquer momento podemos retornar para o nosso lar eterno. E que o padrão eterno seja aplicado aqui na terra. É a nossa oração em teu nome e para a tua glória. Amém. Amém. Irmãos, eu nem pedi para o Júnior, e se eu dependesse de propaganda para viver, eu ia morrer de fome. Mas, enquanto estudava, eu editei 2 livros de missionários que atuaram em Goiás. Um deles, a doutora Rete, que ainda em 1930 foi para a Ilha do Bananal, onde não tinha absolutamente nada, a não ser malária e tudo mais. E ela implantou lá uma escola, um hospital, um leprosário e uma igreja junto com alguns missionários no meio dos indígenas. Ela casou em 1932 e com 90 dias o marido dela morreu de malária.
Ela estava grávida, foi para a Escócia, teve o filho, era escocesa. Tendo o filho, voltou para trabalhar lá na ilha do mesmo jeito. E o homem que trouxe milhares de pessoas, ou teve uma influência poderosa, James Fausto, nasceu no Brasil, filho de inglês. Com 3 meses voltou para a Inglaterra, fez graduação em medicina de 2.000 alunos, tirou em 2º lugar na Universidade de Londres, fez mestrado, passou a Primeira Guerra Mundial inteirinha, foi para o exército de ocupação na Alemanha, ficou 1 ano, voltou, fez o doutorado em higiene e medicina tropical, veio com 30 anos para Goiás, quando no Centro-Oeste havia 500 mil de habitantes, possivelmente não havia uma única cirurgia. Ele montou o 2º hospital de Goiás, o primeiro elevador, o primeiro prédio de 6 andares, o primeiro raio-x. E até 1960, ele chegou em 24 em Anápolis, até 1960, Anápolis foi o polo de saúde e de educação de Goiás, com pessoas vindo da Bahia, de 1.200 quilômetros de raio, para ser atendido ali. Só a partir de 1960, Goiânia se tornou a capital da saúde e da educação por influência do Dr. Fausto. Em 1924, tecnicamente, ele era o único médico de Anápolis e um dos poucos de Goiás que, da sua emancipação de 1774 até 1911, mais ou menos, tiveram pouco mais do que 40 médicos. 100 anos, 20 médicos passando por ali. Por influência dele, foi criado um colégio. Do colégio, em 47, foi criada a associação que criou a União Evangélica. 90 anos depois, a União Evangélica entrega hoje, por ano, 100 médicos para a sociedade. 100 médicos para a sociedade. Sem contar enfermeiros, engenheiros, etc., etc., para mostrar que, de fato, o Evangelho, onde chega, pensando na sociedade, ele faz transformação. Se interessar, está aí. Deus abençoe. Muito obrigado.